Bem, continuando nossa aula sobre fuso horário, agora nós vamos falar um pouco de fuso horário Brasil, certo? Nesse sentido, a gente continua vendo aqui os slides e a gente vai perceber por o Brasil, por ter uma dimensão territorial tão grande, ele possui mais de um fuso horário. O Brasil, gente, é um país que possui uma longitude grande de extensão de terras, assim como uma latitude grande também de extensão de terras. Mas o que nos interessa aqui são os fusos horários, e os fusos horários são medidos por meio das longitudes em graus. E o Brasil, devido à sua grande extensão longitudinal, ele faz 4 fusos horários diferentes, ou seja, o Brasil tem 4 horas diferentes em relação ao meridiano de Greenwich. E o que é que acontece? Nós vamos ver aqui agora o mapa de fuso horário brasileiro. Esse mapa do fuso brasileiro, do fuso horário do Brasil, nós estamos vendo aqui 2, 3, 4 e 5. Ou seja, 1, 2, 3 e 4. 4 fusos horários diferentes. Esse 2, gente, quer dizer que o Brasil está a menos 2, olha aqui em cima, menos 2 GMT, que significa Greenwich Meridian Time. O 3 é menos 3 GMT, Greenwich Meridian Time. O 4, menos 4, Greenwich Meridian Time. E o 5, menos 5, Greenwich Meridian Time. Que isso quer dizer que ele está a menos 2 horas do meridiano de Greenwich, a menos 3 horas do meridiano de Greenwich, a menos 4 horas do meridiano de Greenwich, a menos 5 horas. Esse 2 aqui, gente, vocês estão vendo que ele percorre a faixa onde estão as ilhas do Atlântico brasileiro, principalmente a ilha que é ocupada populacionalmente, que é a ilha de Fernando de Noronha, uma ilha muito visitada também por turistas. Então, gente, se aqui ele está a menos 2 horas de Greenwich, é só multiplicar menos 2 vezes 15, nós vamos ter 30 graus. O Brasil está no oeste, então para o oeste é menos. Aqui nós vamos ter 3. 3 vezes 15, gente, dá 45. Então nós vamos ter aqui o fuso horário compreende 45 graus oeste. Nesse 45 graus oeste, nós vamos ver que Brasília, a capital do Brasil, está aqui, que é quem mantém a hora oficial do país. Então, esses estados que estão todos dentro desse fuso, inclusive o nosso aqui, a Paraíba, possui a mesma hora de Brasília. Nós vamos ter aqui o menos 4, vamos lá, o menos 4 é só a gente multiplicar, menos 4 vezes 15 vai dar 60 graus oeste. Vocês vão ver que são os estados de Roraima, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso do Sul, parte norte e centro-oeste do Brasil, e o último fuso horário brasileiro, mais a oeste, que é o 5. 5 vezes 15 dá 75. Nós vamos ter aqui 75 graus oeste. Isso quer dizer que essa parte aqui do Acre, essa porção do Amazonas, estão a 75 graus oeste, ou seja, menos 5 horas em relação a Greenwich. Agora, se a gente vai entender o fuso horário brasileiro, é importante a gente vamos colocar que são 13 horas nessa faixa longitudinal, onde é 45 graus oeste, que é o nosso fuso horário, que é o mesmo de Brasília. Se aqui são 13, gente, é só a gente pensar no seguinte: se tudo que vai para leste tem as horas adiantadas, ou seja, sinal de mais, tudo que vai para oeste tem as horas diminuídas em fuso horário. Isso a gente aprendeu no outro vídeo que vocês já assistiram. Pronto. Agora nós vamos ter o seguinte: se aqui são 13 e aqui está um fuso a leste, aqui vai ser 1 hora a mais, aqui vai ser 14. Aqui nós vamos ter um fuso a menos. Se aqui são 13, aqui serão 12. E aqui nós vamos ter 2 fusos a menos em relação a onde estamos aqui. Então aqui será 11. Então é interessante a gente perceber que o Brasil tem 4 diferentes horários, gente.
porque ele tem 4 fusos horários diferentes. Compreendido isso, nós vamos fazer agora um treinamentozinho com 2 exemplos que eu trouxe aqui. Eu vou mostrar como é que faz os cálculos e nós vamos ter também, isso está na apostila de você, a sequência de como deve ser feito esses cálculos por meio de uma fórmula de fuso horário. Bem, a sequência está aí. Primeiro, você tem que determinar a longitude entre os lugares, ou seja, o lugar que se conhece e aquela que você quer saber a hora. Depois, se os locais do problema estiverem em hemisférios diferentes, leste e oeste, você vai usar o sinal de mais, ou seja, você vai somar as longitudes. Depois, caso a questão seja uma questão de fuso horário do Brasil, por exemplo, e os hemisférios estiverem e as longitudes estiverem no mesmo hemisfério oeste, você vai usar menos, ou se as duas estiverem no leste. Mesmo hemisfério, sinal de menos, hemisfério diferente, sinal de mais. O que você foi feito até agora vai ser dividido por 15, porque 15 graus é igual a um fuso horário, que é igual a uma hora. E o resultado você vai subtrair se o local que você quer saber a hora estiver no oeste, ou vai somar se estiver no leste, que é o que eu já expliquei. Para leste, usa sinal de mais, para oeste, usa sinal de menos. Então, vamos a uma questão rapidinha aqui. Nessa questão aqui, nós temos uma questão com base na capital do nosso país. Em Brasília, aqui Brasília, são 0 horas. Cidade situada a 45 graus oeste. Aí pergunta, qual será a hora em Moscou, situada a 30 graus leste? Ou seja, para você armar a questão, você bota Brasília, bota a longitude e a hora. Moscou, longitude e a interrogação. Você quer saber a hora. Então, como é que se faz essa questão? Vamos lá. Eu armei toda a conta aqui para explicar a vocês e nós vamos ver agora como é que se faz. Primeiro, nós vamos somar as longitudes porque elas estão em hemisférios diferentes. 45 mais 30 vai dar 75 graus. Depois de feito isso, eu expliquei a vocês já que nós precisamos dividir. A gente divide sempre por 15, que possui cada fuso horário. 75 graus dividido por 15 igual a 5 horas. Ou seja, isso quer dizer que Moscou está a 5 horas de diferença de Brasília. E agora, no final da questão, a gente vai somar ou subtrair. Lembrando que Moscou está a leste. Se está a leste, nós vamos somar. 0, que é a hora em Brasília, mais 5, igual a 5 horas. O resultado aí é a letra C. Aí vocês vão dizer, professor, tem que usar essa fórmula. A fórmula é um mecanismo melhor de você acertar a questão. Mas você também pode fazer de maneira mais simples, sem usar fórmula nenhuma. Você traça um meridiano, que é uma linha vertical. Você tem Brasília, que está a 45 graus oeste, aí você vai para oeste para o lado esquerdo. Então você faz 15, 30, 45. Chegamos aqui, 45 graus. E você tem a hora, 0 hora. Você quer saber a hora da onde? Moscou. Moscou está onde? 30 graus leste. Aí você vai. Leste é para cá, para a direita. 15, 30. Você coloca aqui 30 graus. E aí, bem simplesmente, como para leste, eu já expliquei, as horas aumentam, o sinal de mais. Aí você tem aqui 0. Se aqui é 0, aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5 horas. Ou seja, se chega a resposta correta de ambas as maneiras, tanto pela fórmula como por esse gráfico, certo? Espero que tenham entendido. Vamos passar para outra questão agora. Nessa outra questão, nós temos o seguinte. No Brasil, podemos afirmar que o horário de 12 horas, meio-dia, em Greenwich 0 grau, corresponde em
Brasília, 45 graus oeste. Quer saber se quando em Greenwich é meio-dia, que horas são em Brasília, 45 graus oeste? Vamos lá, vamos usar a questão. Primeiro, você arma a questão. Você tem aí Greenwich, 0 grau e 12 horas. Brasília, 45 graus, quer saber a hora. Vamos lá. 45 mais 0 ou 45 menos 0 vai dar 45. Então, primeiro passo, soma ou subtrai as longitudes, já foi feito. 45, agora esse resultado vai ser dividido sempre por 15, porque 15 possui cada fuso horário. 45 dividido por 15 igual a 3, ou seja, são 3 horas de diferença. E por fim, essa hora vai ser somada ou subtraída. Brasília está no oeste. E para o oeste, lembrando sempre que é diminuída a hora. Se é diminuída, sinal de menos, subtração. 12 horas, que é em Greenwich, menos 3 do resultado obtido no problema, nós temos 9 horas, que é a letra A. Aí vocês vão dizer, professor, faça daquele outro jeito. Vou explicar do outro jeito. Do outro jeito é a mesma coisa. Você traça aqui um meridiano aqui, bota o 0 grau nele, que ele é o meridiano de Greenwich. Aí você sabe a hora do meridiano. No meridiano são 12 horas. 12 horas. Você quer saber a hora de Brasília. Brasília está 45 graus oeste. Para oeste, sempre para o lado esquerdo. 15, 30, 45. Chegamos aqui a 45 graus, que é Brasília. Se aqui são 12, meridiano de Greenwich 12, aqui vai ser 11, aqui vai ser 10, e aqui em Brasília serão 9 horas. Chegamos ao resultado da mesma maneira. Espero que vocês tenham entendido e boas atividades. Fiquem com Deus nesse momento que a gente está passando por esse ensino remoto, mas que eu espero que a gente possa ajudar de alguma forma, mandando as atividades e por meio dessas videoaulas.